Ana Neves, muito bom dia e obrigada por estar no nosso consultório. A asma continua a ser uma doença mortal. Em pleno século XXI, como é que isso ainda se justifica? Por vários motivos, como também já foi dito na peça, uma das razões é porque há subdiagnóstico, não é diagnosticada. Outra razão, quando há diagnóstico, há doentes que não aderem ao tratamento, uns porque não têm dinheiro, os medicamentos ainda são muito caros, outros, como por exemplo na fase da adolescência, porque acham que não estão doentes e não fazem o tratamento atempadamente e profilaticamente e por isso podem ter crises muito graves e fatais. É por esse motivo que a taxa de mortalidade incide sobretudo na faixa etária com menos de 40 anos? Sim, é por essa razão, principalmente, pela adolescência. Fala-se em falta de diagnóstico. As pessoas desvalorizam os primeiros sintomas? Não sei se será a palavra apropriada, porque também há outra questão, é o medo de ter asma, tem que se desmistificar primeiro, para depois haver então a aceitação por parte das pessoas, porque há sintomas que são um indício e que umas vezes são mesmo ignoradas, mas outras vezes são subestimadas. Vamos recordar então quais são esses sintomas, às vezes pequenos, mas que as pessoas devem estar mais atentas. Por isso a asma é uma doença inflamatória, a característica principal será a obstrução das vias respiratórias e pode-se manifestar por um conjunto de sintomas ou por sintomas completamente isolados. Desde a pieira à falta de ar, que realmente chama a atenção para isso, pode passar pela tosse. A tosse é um sintoma que, claro que tem certas características, não é qualquer tipo de tosse que vai levar a pessoa ao médico a pensar que é asma, por amor de Deus, não. Mas uma tosse persistente, uma tosse geralmente noturna, porque a maior parte das asmas são alérgicas, 70% a 80%, e com alergia aos ácaros. Por isso os ácaros estão nas nossas camas. E aí dão-se a maior parte dessas tosses noturnas e persistentes. Depois também desencadeadas pelo esforço. Por isso a tosse será o sintoma menos conhecido. Se fizer um esforço, uma prática desportiva ou carregar alguma coisa e daí advier tosse, também se deve estar alerta. Sim, a tosse, por exemplo, nas aulas de educação física, há professores que já estão alerta, mas outros ainda não, por isso é chamada de atenção para esta doença, para tudo que a envolve, é realmente muito importante. O esforço, tem de haver um período de aquecimento e depois ter, nas provas de resistência, haver alguma atenção para essas situações. São muitas as iniciativas agendadas para este Dia Mundial da Asma. Por exemplo, no Hospital de Santa Maria realiza-se hoje um rastreio que está a ser acompanhado pelo jornalista Carlos Justino. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Há muitas pessoas a fazer esse rastreio? Algumas. Temos neste momento 2 pessoas no interior desta unidade móvel, que vamos passar a ver, para precisamente fazer um rastreio que consiste, numa primeira fase, num inquérito. Aliás, temos aqui já um candidato que eu vou, aliás, perguntar. Bom dia, estamos em direto para o TVI 24. O que é que o levou a fazer este rastreio? Tem alguns sintomas que possam indicar que tem asma? Tenho 66 anos de idade e sou docente das Forças Armadas e tenho 65% de incapacidade de andar na guerra. Como ando sempre a andar de bicicleta e pratico desporto e venho ver se estou mais ou menos. Está em forma, não é verdade? Este senhor com que falámos agora está a fazer uma primeira fase, que é um inquérito para averiguar do seu estado, da sua saúde e ver se de facto tem alguma coisa que possa indicar problemas relativos à asma. E numa segunda fase, nesta unidade móvel, temos aqui uma análise funcional, chamada análise funcional da espirometria, que estamos neste momento, aliás, a assistir. Aqui o que se procura é tentar saber averiguar o fluxo de ar, naturalmente, porque a asma trata-se de uma doença do foro respiratório, que implica algumas limitações para quem a tem e, portanto, com esta espirometria é possível avaliar se já há, de facto, um início de asma. Eu, aliás, falo com este senhor. Bom dia.
O que é que o levou também a vir fazer este rastreio? Já tem algum historial relativo à asma ou é mera curiosidade? Só tenho rinite alérgica e era mera curiosidade. Se estou bem ou não. Mas já tem, portanto, algum tipo de doença respiratória, neste caso a rinite, e que lhe causa algumas limitações no seu dia-a-dia? Não, no dia-a-dia não, mas às vezes sim. Às vezes sim. Muito obrigado. Este senhor vai ficar agora a aguardar os resultados desta espirometria e nós passamos a falar com um dos responsáveis deste estudo. Eu, aliás, passo para este lado, peço desculpa, que é o professor António Bugalho de Almeida, um dos responsáveis do estudo divulgado ontem, que revela alguns dados preocupantes para os especialistas. 25 mil internamentos, aproximadamente, quase 200 mortes causadas pela asma, e tudo isto porquê? Falta de controle da doença? Exatamente, a doença não está controlada e quando a doença não está controlada, os doentes são obrigados a recorrer aos serviços de saúde para, perante uma exacerbação, perante uma agudização da sua doença, serem tratados. Algumas dessas agudizações justificaram os internamentos e nestes 8 anos tivemos mais de 3 mil internamentos em cada ano e infelizmente houve, tal como disse, 189 pessoas que faleceram em consequência da sua asma, 25 das quais com menos de 40 anos de idade. Isto é uma doença que afeta, ao fim e ao cabo, mais os jovens, crianças e adolescentes, eventualmente. O que é possível fazer para diminuir estes números e sensibilizar as pessoas para o problema que é a asma? Eu penso que a informação é fundamental e também a doença pode ser controlada na esmagadora maioria dos doentes, na esmagadora maioria das pessoas, 95% das pessoas podem controlar a sua asma, desde o momento que façam os tratamentos corretos indicados para a situação de cada uma delas. Portanto, para terminar este nosso direto, perguntava-lhe se, em relação a este rastreio, vai estar aqui até às 5 da tarde, é um rastreio simples e rápido. Simples, rápido, que visa exatamente identificar situações e depois canalizá-las para a nossa consulta ou para a consulta de pediatria se forem pessoas mais jovens. Muito obrigado. Nada. O professor António Bugalho de Almeida, um dos responsáveis pelo estudo que agora divulgou estes novos números da asma em Portugal, do tratamento, muitos internamentos, cerca de 25 mil nos últimos 8 anos e também algumas vítimas, perto de 200 pessoas que, por não terem asma controlada, acabaram por perder a vida. Isso é uma situação evitável. Ouvimos o professor António Bugalho de Almeida sublinhar esse aspecto. Para começar, é preciso saber quem é que tem a doença e, nesse sentido, temos esta unidade móvel de rastreio para fazer até às 5 da tarde esse despiste de uma doença que afeta cerca de 1 milhão de portugueses. Carlos Justino, em direto do Hospital de Santa Maria, onde está a decorrer um rastreio em relação à asma. Recordamos que hoje é o Dia Mundial da Doença, uma doença que afeta cerca de 1 milhão de portugueses. É também o tema do nosso consultório. Na segunda parte exponha as suas dúvidas, as suas questões. Fale também um pouco da sua experiência. Relembro que em estúdio temos uma imunoalergologista para esclarecer todas as dúvidas que tenha para colocar. É já